Pô, a gente, tô botando pra gravar a aula. E uma das minhas falhas é justamente essa de não cobrar vocês, assim, saber se vocês estão online, porque vocês não mostram a câmera. Então, eu não saio Professor, mas aí a perguntando não. pessoa falando toda hora que nem eu, vai tá falando em dormir, né? Opa, Pericles! Notícia boa, cara, notícia boa. Professor, eu tenho uma dublê. Rapidão, gente, deixa eu me organizar aqui, porque eu tô cheio de coisa também pra fazer que eu não fiz ainda. Drive.google.com. Eu preciso fazer a chamada de vocês pra gente começar a nossa aula. Você falou o quê, Fábio? Falou o quê, Fábio? Já assistiu Space Jam 2? Não, assisti o primeiro só, cara. Ah, velho, assisti ontem no IPTV, professor. Acredite. Eu quase chorei. Você assistiu um? Eu já assisti um. Eu assisti um quando lançou, na época que ele lançou. Eu acho que ele assistiu dois. Eu assisti Michael Jordan jogando basquete, cara, era surreal. Eu também, professor. Eu assisti um jogo antigo, mas não... Não, eu assisti ao vivo mesmo, no jogo. Não assisti no estádio, né? Mas eu assisti na televisão ao vivo o jogo. Scott Pippen também, cara, velho, eu adorava Scott Pippen, apesar que ele virou maluquinho. Lakers, o Los Angeles Lakers. Eu gosto do Utah Jazz, mas naquela época, né? Hoje... Isso aí, speedrun é do LeBron James? Hã? Hã? É do LeBron James isso aí? Se eu não me engano... Ah, eu lembro. Eu acho que é, velho. Esse filme novo aí é. O primeiro foi com o Michael Jordan. Então, ele tá Não, falando esse dois é com o LeBron James. Isso aqui lá. Sim, esse militar mesmo, esse agora que vai com o LeBron. É Looney Tunes, mas esse negócio era com, como eu falei pra vocês também, era com... Teve o primeiro que foi com Michael Jordan. Michael Jordan, mas assim, foi inovador, tá, gente? Se você assistir o primeiro, você vai ver um bocado de coisa e vai falar, gente, que coisa... Nossa, que coisa mal feita. Aquilo foi inovador, foi a primeira vez que aconteceu aquele tipo de Computação gráfica. nem computação gráfica, né? Porque eles fizeram... Animação. Eles botaram animação com filme no mesmo lugar. Sim, computação gráfica e animação. Eu não vou dizer que aquilo era uma computação gráfica, tipo, não era um Toy Story da vida e tal, mas era uma animação com... Hã? Porque a computação gráfica era falando algumas coisas mesmo. Que música, Abner? Você quer? Vai, peça aí que eu vou botar enquanto eu faço a chamada. Emicida? Não, é porque não deu pra ouvir se eu falar. Ô, professor, coloca aí uma música daquela música antiga, MPB. Música antiga? Isso, Pronto. professor. Elis Regina. Vou botar Elis Regina, uma das músicas mais lindas que eu já ouvi. Bota a Cururu debaixo da pia. Aqui, ó. Ururu debaixo da pia. Essa é das músicas mais bonitas de Elis, ó, gente. Eu sou apaixonado por essa música. Inclusive, vou ler a biografia de Belchior. Eu não tô com meu Kindle aqui, senão eu ia mostrar. O professor Gabriel não gosta de música antiga, professor. Quando o povo bota música antiga, ele vai lá no grupo e fala, eita, música ruim. Professor, então... Gabriel, olha, uma coisa que vocês têm que... Não, mas assim, não é só pra todo mundo. Geralmente, músicas, principalmente as mais antigas, elas representam um fator histórico. Essa música que vocês estão ouvindo, ela fala da ditadura, cara. Caramba. Ela fala da ditadura. E olha que eu me arrepio quando eu ouço essa música, sabe? Foi a música que eu mais ouvi depois que Bolsonaro foi eleito. Eu acho tão absurda a eleição de Bolsonaro que isso daí representa muito pra mim. E hoje tá aí, né? 1 milhão de pessoas arrependidas aí. Bora cortar o assunto de política, senão vai quebrar a alma. Não, já parei aqui. Era só... É a posição minha, não é uma discussão política, não. Não tô falando que é melhor que é pior, não. É porque eu não gosto nem de tocar nesse tipo de assunto, professor, porque senão o povo explode. Pô, cara, mas a gente, enquanto seres humanos e brasileiros, a gente precisa tocar em política porque rege tudo, velho. O povo que era fanático, eu acho que já desistiu. Ana Júlia... Eu sou só fanático por basquete, mais nada. Se tiver uma pessoa aqui na sala, Bolsonaro, eu acho que vai ser só uma, no máximo. Né, tiver, tem que ter, né? Porque senão a gente é uma diversidade, cara. E o mundo diverso tem que ter representante de todos os lados. A gente não pode sabe, se fechar e dizer que não tem. Tem que ter, pô, normal. Professor, se eu fosse votar, eu só votaria no que eu acharia melhor, no que tava assim nas ruas. Professor anti-cancelamento. Professor, Não, cara, eu não sou de cancelamento, não. Eu não gosto de Bolsonaro e ponto. Não, na minha opinião, Mas- eu votaria nas ruas dizendo, eu sou touro. Gente. Não, isso também não. Vem cá, cadê? Fabiane caiu, foi? Defina a referência. Eu entendi. Fabiane caiu? Rapaz, rapaz, me arrepio quando eu ouço essa música, velho. Caramba. Sim, Cauã, sim, mas é o seguinte.
Cadê a nossa tirinha da semana? Tô esperando aqui, pô. Professor, já tá na postada no Insta. Pô, cara, mas você sabe que eu só vejo essa tirinha aqui com você, cara. Eu não tenho Insta. Eu não tenho Insta, não. Que bom, Annalise, que bom. Na verdade, a gente que é nordestino. Cara, tem um vídeo... Seguinte, ó, pera ainda. Eu queria mostrar um vídeo pra vocês. Que turma de vocês? O seu oitavo B, né? Sem terminar o assunto, vou mostrar um vídeo pra vocês do Porta dos Fundos, cara. Aqui está. Pronto, vou deixar aqui aberto quando termina a chamada. Professor, faz tanto tempo que eu assisto um vídeo dele que eu esqueci a música. Eu ia cantar a música agora, que eu esqueci. Hamilton, bom dia, Hamilton. Bom dia, professor. Como é que você tá, cara? Eu já ia cantar a música do Marcinho Cebola, professor. Professor, aqui, cara. Ainda Leonardo, Lorena. Luma não tá aqui. Matheus, cadê Matheus? Matheus tá aqui. Matheus tá caladinho, rapaz. Melissa, bom dia, Melissa. Gente, eu acho o nome de Melissa tão bonito. Beleza? Tudo em paz, patrão. Eu acho esse nome Melissa tão bonito. Bom dia, professor. Bom dia, Clarinha. Que voz de sono. E aí, Rebeca? Faltou ano passado, né? Como é que você tá? Como é que tá, Beca? Ah, professor, tá bem, senhor. Ótimo, ele faltou ano passado, a gente sentiu sua falta, rapaz. Faça isso com a gente mais não. Professor, a tirinha da semana já está postada no chat. Eu já vou olhar, porque eu vou fazer a chamada, aí quando acabar a música eu já posto a imagem do vídeo, né, pra gente ver junto. Deixa eu ver aqui, bora lá. Analice não. Alicia não está. Eric chegou. Luma chegou também. E a Yasmin Carneiro não chegou. Então está chegando a Alicia e a Yasmin. Pronto, vamos lá, bora ver a tirinha do Cauã. Ô, professor, quem é essa Alice aí? O senhor botou errado. Não, pô, Alicia Mascarenhas Santana. Essa já vi. Essa você já mandou pra gente. Já? Já. A logo passada a gente viu essa. O problema é que eu vou mandar uma pro senhor aí no WhatsApp. Porque é nova também. Ah, bom, no final da aula então a gente vê essa. Ó, eu não vou ser no Instagram porque algumas tirinhas são exclusivas do livro, entendeu? Pô, então manda pra gente aí, pô. A gente bota no WhatsApp que a gente fica assistindo essas tirinhas exclusivas. Acho justo, né, pra gente. Afinal, somos clientes VIPs. Deixa eu fechar aqui, fechar aqui. Fechar aqui a tirinha do Cauã. Não consigo ler. Ele mandou outro link aqui, a mesma tirinha. Ô, feliz dia do amigo. Me solta, que legal. Rapaz, o menino tá bom no desenho, viu? E aí, Péricles, e você tá desenhando o que, cara? Tô desenhando mais anime mesmo, né? Começa a criar seu personagem também, cara. Quem sabe aí não dá certo, não dá uma ideia aí, assim, dá um boom, né? Tem que arriscar. Bora lá, né? Eu acho que eu vou criar os personagens também. Pô. Deixa eu mandar pro WhatsApp, tá? Pronto, mas isso aqui tá fechado. A gente vai ver daqui a pouco, viu? Pra gente fazer nossa aula. Eu não me importo, professor. Ah, cara, mas a gente vê. Só que a gente precisa começar a nossa aula. E aí, vamos lá? Bora pra nossa correria do dia. Seguinte, ó. Eu acho que isso aqui foi o que a gente fez na aula passada, né? Foi isso de cá. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Aqui, na verdade, né? Eu vou apagar isso daqui e vou dar uma retomada em alguns desses pontos. Tá? Por quê? Porque eu achei importante a gente retomar alguns desses pontos. Muito bom, né, show? Ah, foi água quente. Na verdade, esse chá acaba sendo apenas água quente, tá ligado? Bora lá. Eu vou deixar essas daqui, porque essas daqui eu quero utilizar pra gente explicar algumas coisinhas. Facilita. Então é o seguinte, ó, gente. O nosso assunto de hoje é circuito elétrico. Não tô não, Péricles. Não tô não. Ultimamente... Quer dizer, eu tô assistindo só o Esquadrão 99, né? Da Disney Plus, mas não é anime. Eu tentei assistir o Dr. Stone, mas não foi não. Não foi não.
Não faz meu estilo, não, aquele negócio. Bora lá. Eu tentei, gente, assistir 3 episódios. Então é o seguinte, ó, circuitos elétricos. Bora só relembrar, gente. Olha, o que a gente falou? A gente falou primeiro o que era uma corrente elétrica. E aí, qual é o foco de saber o que é uma corrente elétrica? Que é um dos principais pontos relacionados ao desenvolvimento do circuito elétrico. Então, quando eu falo corrente elétrica, o que é que eu quero falar? O que é que a gente precisa entender que é uma corrente elétrica? Basicamente, ela vai ser o quê? Vai ser quando o elétron pula de um átomo para o outro. A gente já trouxe também a definição de átomo para vocês. Pelo menos a definição mais simples de átomo. Vou até pegar uma outra imagenzinha para a gente trabalhar aqui. Ok, a imagem. Tá? Onde o átomo nada mais é do que um elemento que apresenta um núcleo, um próton, um nêutron e um elétron. Tá? Peguei a imagem ficou muito pequenininha. Deixa eu ver se eu acho a imagem maior. O professor, esses corpos negativos, eles podem se bater? Não. Eles se repelem. Lembra que igual com igual se repelem e diferente com diferente? Ah, sim. Lembra? Professor, Pode perguntar. eu acabei anotando como corrente elétrica a definição acontece quando há uma diferença de potencial. Isso é o quê? É isso que eu vou falar. Mas eu falei sobre isso aula passada, mas eu tô só na retomada com alguns pontos que eu acho mais importantes. Confundindo e colocando como corrente elétrica. Pronto. Tá, mas a corrente elétrica é isso mesmo. A corrente elétrica ela acontece quando há diferença de potencial entre dois pontos. Tá? A gente eu vou falar desse pontozinho, que a diferença de potencial é o que eu vou falar de corrente elétrica. E aí a gente fecha esse blocão de corrente elétrica. Só que eu queria trazer outras informações para vocês sobre isso. Tá aqui, essa imagem ficou melhor, né? Então observa. Basicamente, a gente falou sobre o elétron. É que eu falei algumas coisas para vocês, falei algumas coisas para outra turma, eu tô querendo juntar essas informações todas numa só. Tá certo, Matheus? Tá usando aparelho? Eu lembro dessa época que eu usei. Meu Deus do céu. Alian. Professor, eu sempre usei. É que eu sempre usei aí, agora. Eu sei como é que é. Eu já usei esse negócio também. Eu posso entrei no celular. Tá bom. Tô vendo aqui. Bora lá então. Então é o seguinte, ó. O que é que a gente tem que lembrar? Na eletrosfera tem os prótons e nêutrons que ficam no núcleo e tem os elétrons que ficam nessa região externa. Então quem pula de um átomo para o outro são os elétrons. E os elétrons ele tem uma representação de carga negativa. Tá? Alguns materiais, essa parte a gente já falou aula retrasada. Alguns materiais têm muita facilidade com que os elétrons pulem de um lado para o outro. Como por exemplo, o metal. Agora outros materiais têm pouca efetividade nesse salto de elétrons, que por exemplo é o plástico, tá? E aí quando a gente fala de bons condutores e maus condutores, ó, bons condutores são aqueles que conduzem com facilidade. Maus condutores são aqueles que conduzem com muita dificuldade. O que eu quero dizer com isso? O ferro, a gente sabe que conduz a eletricidade, ó, no estalar de dedos, é perfeito você tomar choque. Agora o plástico, por exemplo, ele é um mau condutor. Por ele ser um mau condutor, o que significa? Cara, mau condutor. Ele conduz mal, mas conduz. Tá? Então, para um plástico conduzir eletricidade, vai ter que ter uma quantidade de volts de voltagem absurdamente alta. E aí ele pode sim transmitir eletricidade de uma ponta para outra, tá, gente? É possível, certo? Desde que seja uma quantidade absurda de eletricidade. A gente gostaria de trazer também até que um exemplo mau condutor muito famoso, para vocês entenderem como a capacidade de conduzir eletricidade ela existe sim em todos os elementos. Depende da quantidade que é jogada neles. Como, por exemplo, o ar. O ar, gente, é um péssimo condutor. Mesmo assim, um raio sai do céu e bate na terra, né? Por quê? Porque ele conduz essa eletricidade. Apesar de tudo, né? Condutores. Então, a gente tem aqui de condutores. Nós temos os bons condutores, né? E temos os maus condutores. É maus com L ou mal com U, gente? Com L, né? Porque mal com U é mal de malvado. Mal com L é mal de ruim. Então, entre os bons condutores, a gente tem basicamente os metais. Tá? De forma geral. Cobre, ferro, prata, alumínio. Esses metais todos, né?
que até o ouro conduz bem a eletricidade. E maus condutores temos lá plásticos, isopor, o ar, entre outros. Tá bom, gente? Essa é por isso que eu estou querendo retomar algumas informações. Que eu queria que vocês lembrassem disso daqui. Massa. Agora, dando continuidade ao conteúdo aqui. O que é que eu preciso que vocês saibam agora? É a diferença de potencial. A gente chama de DDP. E o que é que eu quero que vocês lembrem do DDP? É justamente ele que faz a corrente elétrica. Quem foi que falou comigo mais cedo agora que tinha anotado isso? Foi quem? Quem foi que falou, gente? Me lembrei. Eu. Lorena. Então, Lorena, é agora que a gente entra nessa situação que você acabou de falar, tá? A diferença de potencial é justamente quando a gente tem a diferença de potência entre dois pontos, e essa diferença ela gera sempre que um circuito vá de uma direção de um para o outro. Como é que a gente pode analisar a diferença de potencial? Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho um objeto, o objeto está aqui no céu, tá? Está aqui na minha mão. Quando ele está aqui, existe uma diferença de potencial que é justamente esse percurso aqui, ó. Quando eu solto, essa potência é liberada e ele cai, tá? A mesma coisa quando você vê uma cachoeira. Uma cachoeira, tá lá, quando a água bate lá em cima, existe uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai fazer com que a água da cachoeira caia no chão. Tá? Ela tem que percorrer esse chão até chegar no outro ponto. Então, o que é a diferença de potencial é o que vai fazer o circuito funcionar. É o que vai fazer com que os elétrons saiam de um lado para o outro. Como é que eu posso dizer que existe? Como é que seria a diferença de potencial entre dois elementos? Seria a diferença de carga elétrica entre esses dois elementos. No caso, como a gente viu que os elétrons é quem pula de um lado para o outro, a diferença de potencial nada mais vai ser do que a diferença de elétrons que tem em uma região para o outro. Onde tiver mais elétrons do que outro lugar, ele vai fazer com que esses mais elétrons eles fluam no sentido de ter menos elétrons para manter o equilíbrio. Tá? A diferença de potencial está relacionada a isso. Bora colocar as definições básicas e bora conversar sobre ele. Também conhecida como voltagem. Galera, voltagem, eu vou até botar entre aspas aqui, ó, é um termo muito aleatório, certo? Voltagem é uma analogia, que já existe esse termo. Aí tem um pessoal do canal que eu assisti que falava o seguinte, ó, falar voltagem é como se você falasse que a distância da sua casa entre o colégio é em metragem, sabe? Se calculasse a distância em metragem. Não é metros, né? Então, apesar de ser conhecido como voltagem, o termo correto a se utilizar é tensão. Tá? Então, essa é a tensão. A tensão é aquela diferença entre duas pessoas. Aí a gente estava falando agora mais cedo de tensão política, né? Entre, sei lá, esquerda e direita, progressistas e conservadores. Aí, então, tem a tensão entre os dois é o que provoca a briga, tá? Então existe também essa tensão entre os elétrons, só que a tensão entre os elétrons é o que provoca o deslocamento entre eles, tá bom? E a gente chama de tensão ou tensão elétrica, que é o mais conhecido, tá? Então o que seria isso daí? Como eu falei para vocês, esta seria a diferença entre dois pontos que influenciam a corrente elétrica. Pronto. Tá. Agora a gente vem para a imagem que está aqui, ó, que é essa de cá. Então observa o seguinte, ó. Quando a gente fala da tensão, a gente puxa para cá e vai entender mais ou menos como é que funciona. Esse líquido preto, você pode calcular para mim como fosse a quantidade de elétrons que tem. Tá? Então, observa aqui, ó. A DDP é justamente a diferença de elétrons que tem aqui com a que tem aqui. E vocês podem observar que aqui tem muito mais elétrons do que aqui. Então, o que é que vai fazer essa diferença de potencial? Vai fazer com que os elétrons, eles, a partir do ponto que tem uma ligação direta entre eles, tem um caminho, vai fazer com que esses elétrons eles fluam no sentido de preencher o outro ponto que tem um diferencial pequeno, né? Que tem poucos elétrons. Tá? Então, isso daqui é o que é a famosa DDP.
certo? E para medir isso, a gente consegue medir através de uma medida especial, que são os... Vou botar aqui. Essa medida especial nada mais são do que os volts. Então, a DDP é medida em volts. A medida especial para DDP é volts. Ponto. Quanto maior a diferença de potencial, vírgula, maior a voltagem, né? Melhor, a voltagem não, mas maior a tensão. Bora utilizar o termo certo. A tensão elétrica, tá? E aí a gente conhece algumas diferenças de potenciais muito comuns para a gente. Por exemplo, a diferença de potencial mais comum que nós conhecemos. Uma pilha, ela pode ter, por exemplo, 1,5 volts. O que significa isso? E que entre o ponto positivo e o ponto negativo, existe uma diferença de 1,5 volts entre eles. Tem essa diferença de quantidade de elétrons nos dois pontos. Fala aí, Fábio. Professor, sai da aula que meu plural bugou. Tranquilo, relaxa, gente. Quando acontecer essas coisas, vocês podem retornar. Afinal de contas, você ficou um tempão fora, não foi? Foi. Foi verdade. É agora que veio voltar. Eu percebi aqui, eu percebi. Eu não sei por que tá acontecendo isso. Tecnologia, pô, se a gente não consegue entender bem o manejamento, é assim mesmo. Ó, e temos também a diferença de potencial nas tomadas. Geralmente a gente conhece duas, né? Na nossa cidade é 220 volts, certo? E em algumas cidades, principalmente as capitais, são 127 volts, certo? É uma diferença de potencial. Então, o que significa isso? Significa que, observa bem, se eu estivesse transportando elétrons, quanto maior a diferença, maior a diferença da tensão, né? Maior a diferença dos volts, mais elétrons estão sendo transportados. Então, observa que a pilha ela tem uma tensão muito menor, ela transfere muito menos elétrons do que, por exemplo, uma tomada. É por isso que você não consegue ligar um micro-ondas com a pilha, mas você consegue ligar um micro-ondas na tomada. Tem muito mais volts, tá? E aí vem aquela explicação. Dependendo da necessidade da voltagem, a gente tem baterias também, né? Baterias que tem a voltagem de 12 volts. Tá? Alguns exemplos de voltagens que a gente tem. E aí a gente tem, por exemplo, as pilhas. A gente às vezes junta mais de uma pilha para fazer uma voltagem maior. As baterias, a gente tem aquelas baterias, até as power bank que vocês usam, elas são 12 volts. Elas ajudam a carregar celulares. E as tomadas têm 220, 127 volts. Mesmo assim, a gente acaba reduzindo a voltagem para alguns equipamentos eletrônicos, porque senão os equipamentos quebram. Tá bom? Pronto. Primeiro bloco feito aqui, a gente vai falar agora uma parte que não tem no livro de vocês, tá, gente? O que eu vou falar agora não tem no livro de vocês. É a diferença entre corrente contínua e alternada. Já viram falar, gente? Corrente contínua e corrente alternada? Alternada? Nunca. Nunca? Eu acho que não. Vocês já viram esse negocinho aqui escrito em algum lugar? Eu acho que não. Não lembro. É uma banda de rock, tá? Muito famosa, AC/DC. Pink Floyd? AC/DC, pô. É porque eu não vi a imagem, aí eu achei que você tava falando de Pink Floyd. Não. Eu não consegui ver a imagem, aí eu achei que você tava falando de Pink Floyd por causa daquele negócio com luz, aí eu pensei, não, centro ciência. Aí eu disse, Pink Floyd. Por causa Cadê? do prisma com luz, aí eu achei... Sim, mas ali vai relacionar com física. É uma banda, inclusive, ó, lançaram um single, o que single, viu, velho? Ó. Ave Maria. Eu gosto dessa banda, viu? AC/DC. Cara, o AC/DC, sabe o que significa? Significa o seguinte, é corrente contínua e corrente alternada. Caramba, professor, você só foca do nome. Tá, o AC/DC é em inglês, agora meu inglês não é lá dos melhores, mas significaria isso, corrente contínua e corrente alternada. Tá? Mas nada é bom. Não sei. Aí o que acontece? Qual é a diferença entre corrente contínua e corrente alternada, para a gente poder ir matando essa característica? A corrente contínua, basicamente, é uma corrente onde os elétrons vão fluir sempre de um polo para o outro. Tá? Então de um polo para o outro. continuamente no mesmo estado
e tipo, como eu posso dizer, eles fluem e não tem tanta modificação, ou eles fluem como se fosse infinitamente. Infinitamente. Então você tem também. Vamos lá. Bora pegar esses dois pontos aqui. Só para a gente fechar a ideia de corrente elétrica, né? Que a gente já tinha falado nos pontos. E aí eu vou trazer as imagens do livro de vocês para fazer aquele complementozinho. Olha, aqui é uma representação clara de como acontece uma corrente elétrica. Qualquer elemento que tem aqui, por exemplo, até esse daqui, ó. Esse metalzinho que está na minha mão. Ele vai ter os elétrons bagunçados. Quando eu crio uma diferença de potencial, onde eu coloco um ponto que tem pouco elétron e um ponto que tem muito elétron nessa diferença, ela vai alinhar os elétrons e os elétrons vão começar a fazer saltos sempre no mesmo sentido. Tá? E esses saltos é isso daqui que gera a energia elétrica. Tá? Até chegar no seu ponto. Como é que é? É tipo um. Funcionaria no sentido de um ímã. Não vou dizer tipo um ímã, que um ímã... a gente usa ímã, por exemplo, para transmitir eletricidade, mas ele funcionaria no sentido de um ímã. A diferença é que o ímã... O que acontece no ímã? O ímã, ele tem meio que uma divisão ilusória aqui, onde em um lado vai ter menos elétrons, né, do que o outro. É como se você alinhasse os elétrons em relação... Os elétrons e os prótons, sabe? Ele funcionaria assim, mais ou menos, o ímã. Só que não flui a corrente no ímã. O ímã fica parado, estaticamente, a energia. Aqui não, aqui está fluindo. Os elétrons eles estão indo de um lado para o outro. Por quê? Porque existe uma diferença de potencial, onde tem um lugar que tem muito elétron e um lugar que tem pouco elétron. Entendeu? E aí a gente sabe que os opostos se atraem. Mas no caso aqui... Como a gente está falando de átomos, os prótons eles não saem da posição. As cargas positivas dos átomos eles não saem da posição. Apenas os elétrons saem de um lado para o outro. Então fazem essa correntezinha que a gente conhece aqui. Tá? No caso do ímã, eu vou apagar aqui para não confundir, né? O ímã não funciona porque ele só organiza os elétrons. E eles não criam um movimento dos elétrons. Então falando aqui ó, de AC/DC. A corrente contínua, o que é isso? Basicamente os elétrons... sempre fluem de um lado para o outro. Sempre vai, ó, no sentido, tá? Agora, quando a gente fala de corrente alternada, eu vou ver aqui a tradução, prenda. AC/DC tradução. Está escrito tradução. AC/DC tradução elétrica, porque senão vai aparecer a banda. Então, alternate current, que é o AC, e direct current. Então, AC seria corrente alternada e DC corrente contínua. Tá? Então, bora lá. Corrente contínua seria o DC. E corrente alternada seria o AC. Pronto. Na corrente alternada, olha que curioso. A direção da corrente inverte de um lado para o outro N vezes, tá? No caso aqui, no Brasil, acontece 60 vezes por segundo. Então, o que seria isso aqui? Cara, o polo positivo e o polo negativo, eles mudam de posição. Então a corrente ela fica fazendo assim, ó. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. 60 vezes por segundo. Sabe o que é o fator curioso de uma corrente alternada? Vocês já se perguntaram, quando vocês pegam aquela tomada, principalmente as mais antigas, que tem 2 pinos, por que tanto faz se eu colocar assim ou assim? Já refletiram sobre isso? E não tem diferença? Por que não tem diferença? Porque a corrente é alternada. Se ela fosse corrente contínua, faria diferença. Tá? Fato curioso sobre esse tema aí, corrente alternada. Não sei aquelas que tem um pontinho
um terceiro. Isso. Ele funciona só pra amortecer, sei lá, a energia ou ele serve pra encaixar, tipo, na posição zero? Como a gente tem nossa corrente alternada, ela não faz diferença encaixar de um jeito ou de outro. Só que se você pegar aquele pino do meio e cortar e inverter, não tem nenhum problema. Aquele pino central, ele faz parte das novas tecnologias. Ele serve para justamente você ter o fio terra. Sabe aquele fio terra que a gente coloca no chão da casa? Esqueci o nome que a gente deu, é o aterramento. É para isso. Quando se tiver uma descarga elétrica alta no aparelho, o excesso de elétrons sai por aquele pino e vai para a terra. Entendeu? E evita que ele queime. Então, se você tem aquilo ali instalado perfeitamente, ele vai funcionar desse jeito. Entendido? Pronto. Deixa eu ver aqui agora o que a gente vai falar. Aí é o seguinte, ó. Vou até abrir o livro de vocês para pegar a imagem aqui. A gente tem que ter agora uma outra parada que se chama o sentido da corrente. Apesar que vocês já estão ligados, né? Que o sentido da corrente é como, gente? Me lembra aí, se vocês pegaram a ideia. Qual é o sentido da corrente? A gente tem ponto positivo e ponto negativo. Qual é o sentido da corrente? Negativo para positivo. O sentido da corrente é sempre do negativo para o positivo. Professor, eu tava esperando o povo falar, mas não era pra eu lembrar, não, eu só tava esperando o povo falar também, que eu já falei demais, né? Ah, Maria, aí, ó, pessoa humilde é outra coisa, né? Eita, que quanta humildade nesse homem, rapaz. Então, gente, ó. Quando a gente fala do sentido da corrente, aqui a gente pode bugar um pouquinho. Por quê? Porque em vez das pessoas utilizarem a parada no sentido correto, elas resolveram inverter e utilizar no sentido errado. Como assim? Cara, quando a gente fala o sentido da corrente, a gente tem o que nós chamamos de sentido real e sentido convencional. Tá? Sentido da corrente. Então a gente tem o sentido real e, acredite, tem o sentido convencional. Para que isso? Só para bagunçar a nossa cabeça, cara. Ninguém vai me explicar outra coisa que não seja isso. Então, qual é a diferença? Eu vou pegar a imagem do livro de vocês, gente. O sentido real... Eu vou até pegar a imagem completa aqui. Vou pegar só um pedaço, não. Geralmente funciona com baterias, principalmente, né? Porque nas baterias, ele costuma ser corrente contínua. Ó, baterias são corrente contínua, certo? Eu vou até... Aí eu vou botar um exemplo aqui, né? Bateria seria corrente contínua. E corrente alternada seria as tensões elétricas das nossas residências. Bom, quando eu falo então sentido real, o que a gente precisa ver é isso daqui, ó. Acho melhor fazer isso assim, ó. Aqui. Pronto. Então tá aqui, ó. O sentido real é esse. E o sentido convencional é esse. Vocês estão vendo qual é a diferença do sentido real para o sentido convencional? Vocês conseguem observar aí? Sim, sim. Real é subindo e convencional é descendo. Não. Mas convencional no caso. Não, Abner. Ó, tem que ter atenção. Olha bem aí. O sentido real, o que é que está acontecendo? Os elétrons estão saindo de onde? Esqueci o nome. Ó, estão saindo de onde? De onde? Peraí, tô procurando. E estão indo para onde? Pra bateria. Presta atenção, Abner. O sentido convencional, o sentido real, os elétrons estão saindo do polo negativo de uma bateria e estão indo para o polo positivo da bateria. Tá? É isso. Porque eu podia inverter essa imagem. E se eu inverter essa imagem,
o que você falou de baixo, cima e tudo mais, eles se perdem. Tá? Aí tem que ter noção relacionada aos elétrons. O sentido convencional, cara, é o inverso. Ele coloca que como se no sentido convencional fosse justamente os prótons que se movessem. Tá? Agora, eu não parei para estudar o porquê. Será que algum de vocês consegue fazer essa pesquisa depois? Por que existe o sentido convencional da carga elétrica? Porque provavelmente isso aqui devia ser de algum estudo, uma coisa que era utilizado antes mesmo da identificação dos elétrons, alguma coisa do tipo, né? Porque, fora isso, eu não consigo achar sentido nessa ideia de corrente real e sentido convencional. Não consigo realmente achar, tá, gente? Mas tá aí a informaçãozinha para vocês. Certo? Convencional do quê? Hã? Convencional do quê? Não tô entendendo. Não, vou fazer a pergunta aqui. Pesquisar aí por que existe esse sentido convencional na corrente elétrica. Tá? Porque o sentido real tá sentido, né, gente? É os elétrons que se movem de um lado para o outro. Fechou. Mas o sentido convencional, ele está dizendo que os prótons se movem de um lado para o outro. Tá? Aqui no livro de vocês diz assim, ó. Note que estamos falando do sentido real da corrente, o sentido do movimento dos elétrons. No entanto, no cotidiano, não utilizamos o sentido real, e sim o sentido convencional, que é aquele que as cargas positivas teriam na corrente se pudessem se mover no sentido sólido. Assim, a corrente elétrica sai do polo positivo e chega no polo negativo. Tá? Então, é um sentido que não existe. Tá? Ele é adaptado, porque diz que as cargas positivas é que se moveriam nesse sentido. Agora, tá? É um fato que a gente não sei por que adotaram esse tipo de convenção. Certo? Pronto. Bloco 1, bloco 2, fechado. A gente falou sobre corrente elétrica, diferença entre corrente contínua e alternada. Bora para o próximo tópico. O próximo tópico vai ser sobre... Ô, professor, Fala. eu não entendi muito bem aquele negócio da corrente elétrica. Do porquê os elétrons, tipo, vão para uma direção só. Entendi. Bora para cá. Sempre que a gente estiver no meio, esse meio ele vai buscar sempre um equilíbrio. Tá? Quando a gente tem duas quantidades de coisa, duas quantidades na natureza, elas sempre vão buscar entrar em equilíbrio. Porque quando elas entram em equilíbrio, elas funcionam melhor. Por que os elétrons eles acabam fluindo de um lado para o outro? Você pensa em dois tanques. Há dois tanques de água. Tá? Ou então dois vasinhos de água, que eu não tenho os vasinhos para montar aqui. Dois vasos de água. Embaixo dele, vocês ligam um conector. Certo? Deixa eu ver aqui se eu acho um exemplo aqui na FET para a gente encontrar. E quando você enche um botijão de água, essa água ela vai tentar sempre se igualar com o outro lado para deixar ela em equilíbrio. Deixa eu ver aqui se eu acho. E aí, nessa busca para deixar em equilíbrio, ela vai fluir de um lado para o outro. Isso funciona também com os elétrons. Quando a gente tem muito elétron de um lado e adiciona elétron no outro, ele também vai tentar fazer esse equilíbrio. Para fazer esse equilíbrio, ele vai fluir em um sentido. Mante um átomo, lei de Coulomb, mante uma molécula, ordem da corda, pH básico, polaridade, soluções ácido-base, vai ver de física aqui. De curva, atrito, balanço, cargas e campos. Isso aqui ajuda. Desvio de luz, difusão, Kate, Rutherford. Reações atômicas. Cara, tem um sitezinho que é muito legal, sabe, pra gente estudar as coisas. É o FET. Lei de Faraday, lei de Ohm. Olha, tem a lei de Ohm aqui, eu vou usar isso aqui. Molécula de luz, monte um átomo, projeto, ordem da corda, não tô achando. Achei.
eu abrir aqui para ver se ele vai funcionar. Como é que eu dou play nisso? Ah, não tô achando como eu queria fazer, não, cara. Não vai funcionar. Vamos ter que ir na nossa. Treinar na nossa memória mesmo pra gente entender, tá, gente? Olha só. O que é que eu tô tentando deixar claro para vocês? Quando a gente tem uma quantidade de elétrons em um lugar e uma quantidade menor nesse lugar, existe um caminho entre eles dois. O objetivo é que esses elétrons eles tentem se estabilizar. E para ele se estabilizar, ele vai ter que se deslocar entre o ponto A e entre o ponto B. Tá? Pense que você tem, por exemplo, você está numa cidade. Nessa cidade tem 2 dormitórios. No dormitório A tem 20 vagas, no dormitório B tem 20 vagas iguais. Acontece que no dormitório A, o que aconteceu? Apesar de ter 20 vagas, surgiram 25 pessoas. 26 pessoas. 26 pessoas. Tá? E no dormitório B, ele não tem ninguém. Ou seja, o dormitório A está super lotado, está abarrotado de gente. Para as pessoas ficarem mais confortáveis, o que é que elas vão fazer? Metade das pessoas que estão no apartamento aqui, no pensionato do A, eles vêm para o B. E aí o que acontece? Eles vão igualar a quantidade de pessoas. E aí fica 13 pessoas aqui confortável e 13 pessoas aqui confortável, em vez de 26 num ponto só, tudo abarrotado. Então, é isso que acontece com os elétrons. Aqui, ó, o ponto A, ele está entupido de elétrons. Tem elétrons que não acabam mais. Não tem nem espaço para tanto elétron. Já no ponto B, está faltando elétron. Então, para que todos fiquem confortáveis, os elétrons do ponto A eles vão se deslocar para o ponto B. Entendi o que o professor quis dizer. Porque tem alguns lugares que tem pouca energia, com muita, é quando junta, né? Isso. Tá? É como se aqui tivesse uma quantidade de energia muito absurda e aqui tivesse pouca quantidade de energia. Aí, para equilibrar os dois, eu preciso pegar a energia de cá e jogar para cá. Aí a diferença de potencial é justamente isso. É num lugar que tem muita energia, num lugar que tem pouca energia. Para equilibrar, ela vai jogando energia para o outro lado. Entendeu? Eu tento explicar. Ô, Lorena, eu tento criar as analogias do nada assim da cabeça. É por isso que sai um pouquinho bagunçadinha, mas a gente tenta fazer, né? Pode falar. Se tiver dois com pouca energia e se juntar, ele continua. Se tiver os dois com pouca energia, no caso a energia foi igual dos dois, o que acontece? Nada. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui? Esses dois pontos, eles têm a mesma quantidade de energia. Como tem a mesma quantidade de energia, o que acontece? Nada. Quer ver um exemplo melhor que vocês podem entender a noção de energia? Pensa aí, quando a gente vai cozinhar, pega um pedaço de uma colher. Eu vou pegar uma colher com bolo. Pega uma colher, coloca a ponta da colher num prato de arroz, feijão, alguma coisa que está cozinhando. E deixa lá e segura a outra ponta. O que é que vocês percebem? Depois, se vocês tirarem aqui e tocarem, vocês vão queimar o dedo, né? Vai estar muito quente. Mas se vocês deixarem lá, o que é que acontece com o tempo? A energia, ela vai saindo daqui, ó, e vindo pro seu dedo, ó. Ela vai fluindo do sentido onde tem mais energia, onde tem mais calor, o lugar onde tem menos calor. Então ele vai fluindo até chegar aqui. E não faz sentido, já que os elétrons, eles vão pro negativo, pro positivo e eles se atraem, em vez do positivo pro positivo, são ao contrário, né? Pois então, isso quer dizer que pro lugar que tem menos energia aqui, no caso o negativo, o positivo vai pro... agora faz sentido. Tentei fazer uma analogia aqui, mas no caso eu confundi. Quem se desloca é o elétron, tá, calma? É o negativo que se desloca. O positivo ele fica parado. É só esse detalhezinho que tem nessa explicação, tá bom? Bora pra cá agora. Bora voltar aqui pro circuito elétrico. Pronto, o que a gente precisa compreender sobre o circuito elétrico? Gente, acho que vocês entendem bem o que é o circuito elétrico, né? Eu vou botar aqui a ideia, vou colocar um esquema e a gente vai estudar esse esquema. Então, bora lá. Para acontecer
a corrente elétrica do jeito que a gente falou, precisa existir um circuito fechado para os elétrons fluírem do polo, no caso positivo, para o polo negativo. Isso no sentido convencional. Olha, é importante a gente saber isso. A gente está falando no sentido convencional, que é aquele sentido contrário ao sentido real. Tá bom? Essa informação é importante para a gente não se perder muito. Aqui a gente não vai usar, não. Nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Então, tirar esses dois que a gente vai usar. Então, bora lá. Circuito fechado. Imagem de um circuito fechado. Gente, que textos. Eletricidade. Eu nem vi se o livro de vocês tem um circuito fechado representado. Ah, não tem não. Não tem do jeito que eu quero. Então bora lá, ó. Oh, cadê? Rapaz, deixa eu ver se eu só ver umas imagens aqui. Deixa eu ver se eu tenho essas imagens aqui pra gente trabalhar. Porque fica melhor a representação dele. Nossa, bati falta de um bocado de coisa aqui. Não. Opa. Não tem não, nas fotos que eu bati pra vocês. E o professor tá procurando as coisas e não acha do jeito que quer. Bora lá, vou pegar essa imagem aqui, abrir em uma nova guia. Então é o seguinte, ó. Bora entender o circuito elétrico aqui, esse lance que eu tô falando para vocês. Olha aqui. O que é o circuito? O circuito, pessoal, nada mais é do que quando a gente vai fazer a junção de um material que tem uma DDP muito diferente, né? A gente tem aqui uma DDP de um ponto negativo e de um ponto positivo, certo? E a gente literalmente liga esse material com... Pode existir algum outro conjunto nele para funcionar e dar continuidade para ele, ó. Literalmente é um circuito que se fecha, tá? Quando a gente deixa esse circuito aberto, como essa imagem aqui, o que é que vai acontecer? A energia não vai continuar a fluir no sentido real. Como ela não vai fluir, os elétrons não vão passar por aqui, não vão se deslocar produzindo energia e aí ele simplesmente para o seu sentido, tá bom? Então, circuito fechado nada mais é do que simplesmente isso daqui, ó. É um circuito onde vai se ligar um diferencial de potencial, né, de um ponto que tem mais elétrons de um ponto que tem menos elétrons, para que esses elétrons possam fluir no sentido. E eles, ao fluir nesse sentido, quando eles passam por algum meio, por algum ponto, eles acabam justamente produzindo a eletricidade. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui um outro exemplozinho de circuito elétrico mais bonitinho. Aqui. Aqui está bonitinho. Bem mais bonitinho, cara. Então vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um circuito elétrico. A partir do momento que você liga, que você deixa ele aberto, ó, ele vai fazer esse percurso aqui, né? Ele vai fazer o sentido real, que é justamente esse sentido de cá. Certo? E vai produzir a energia. Se eu abro o circuito, se eu faço uma quebra do circuito, a lâmpada ela para de continuar acesa e aí a gente não vai perceber mais essa energia. O que a gente precisa saber mais sobre esse circuito? Cara, esse circuito ele pode ser sempre organizado em 3 pontos. Tá? Primeiro ponto é um gerador. No caso aqui a gente vai botar a bateria, na verdade botar até assim, ó. Uma bateria, porque é ele que gera energia, certo? E por definição, basicamente, ele transforma a
alguma forma de energia em energia elétrica. Galera, energia elétrica é energia que vai ser transferida entre os fios, tá? Aí a bateria ela transforma energia química em energia elétrica, por exemplo. Tá? Então o gerador seria a bateria. Temos um receptor. Aqui no caso seria a lâmpada. Lâmpada tem assento aqui, gente? Tô certo ou tô errado? Acho que Eu não sei se lâmpada tem assento agora. Tem, certíssimo. Ah, brincando com o professor, pé. Seria a lâmpada. O que é que ele faz? Ele transforma... Eu tô aqui, viu? Tô aqui quieto, mas tô aqui, viu? Verdade, tá bem quieto mesmo você hoje. Hoje eu tô. E outros tipos de energia. Eu quero saber quando é que você vai começar a transmitir na Twitch aí pra gente assistir, viu? Tô esperando. Nos seus sonhos a gente vai ver isso, tá, professor? Ah, Lá nos sonhos do senhor, o senhor me convida por sonhar e se ver lá. você vai fazer isso que eu estou ligado. Então observa aqui, ó, gente. 2 pontos. Temos o receptor e temos a lâmpada. Alguns materiais a gente tem o que nós chamamos de capacitor, que ele acumula energia elétrica. Geralmente vocês vão encontrar esses capacitores em... Como é que é o nome? Em aparelhos eletrônicos. Deixa eu pegar a imagem de um capacitor para vocês conhecerem. Capacitor. Já quem abriu algum aparelho eletrônico já deve ter visto que tem tipo uma bombinha grandona nele. Dentro desses aparelhos. Essa bombinha é justamente o capacitor. Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Mesmo, eu vejo. Eu perguntei um monte de vídeo aqui nesse negócio, mas não. Se você abre algum equipamento eletrônico, você vê um capacitor. Deixa eu ver se tem um equipamento aqui. Poxa, eu não tô com uma chave de fenda aqui. Aqui, ó. Bora ver se a gente vê um capacitor. Tira a tamanho do computador. Se eu tirar aqui não vai ser bom não, não vai dar bom não. Aqui, ó. Morreu. Cadê? Aqui, ó, olha a minha câmera. Olha aqui, ó, pessoal. Olha aqui o capacitor. Tá vendo? Ele armazena energia. Ele armazena energia para distribuir de forma igualitária aqui com os outros componentes. Além disso daqui, vocês também podem encontrar... Como é que é? Um negócio desse tamanho guarda tanta energia, oxi. Não guarda essa energia toda que você está imaginando, não. eu acho que é muita, né, professor? Aqui ele guarda 400 volts. Eita. Guarda bastante energia, velho. Mas tem outros também, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui é outro capacitor. Aqui é outro capacitor. Tá? Deixa eu ver se tem mais capacitor aqui que eu conheço. Eu não sou muito bom em eletrônica não, tá, gente? Mas eu entendo alguns. Essa daqui eu nem sei o que que é. Mas vocês estão vendo aqui, 2 capacitores. Ó. Isso aqui tem cara de saber de quê? De ser um transformadorzinho. Deve ser o que transforma a voltagem daqui na energia que a gente utiliza. Certo? Então, vendo o capacitor como é que fica, né? Além do capacitor, a gente pode ter também um outro equipamento muito comum, que são os resistores. Aí os resistores, vou pegar aqui porque... vou pegar as imagens em vários, porque a gente vê porque é bem pequenininho. Aqui são os resistores, ó. É isso de cá. Se vocês observarem, aqui tem um grandão, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver a câmera para ver também, se eu tô mostrando direitinho para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um resistor, tá vendo? Observa que tem aqui, ó. Um resistor aqui. Aqui. E 2 pequenininhos aqui, ó, perto do meu dedo, ó. Esses 2 pequenininhos. Tá vendo? Deixa eu ver se melhora aqui a imagem. Aí, ó. Ave Maria. Tá vendo aí? Esses são os resistores. Tá? E aí, a gente conhece resistores assim, mas existem outros tipos de resistores também bem famosos. Esses resistores a gente utiliza bastante. Por exemplo, quem toma banho de água quente tem o que nós chamamos de resistência no chuveiro. E a resistência nada mais é do que um resistor.
Só que ele não é desse jeito que vocês estão vendo, porque esses são resistores específicos para fazer a diferença de segurar um pouquinho a energia para equipamentos eletrônicos que precisam de pouca energia e tudo mais, tá? E por que a pessoa vai resistir, botar essa resistência na energia elétrica? Porque se não botar, galera, vai ter uma quantidade de energia muito absurda nele e simplesmente ele pode queimar. Tá? E se queimar, a gente sabe que não vai dar bom. Tá? Então a gente tem além disso, né? Capacitor. Que a gente pode encontrar, tá, gente? Não é que vai ter, a gente pode encontrar. Ele basicamente faz o quê? Acumula energia elétrica para ser utilizado posteriormente. E temos o resistor. Tá? Eu vou até botar aqui, ó, entre parênteses também, como resistência elétrica. Pô, vai ficar meio bagunçado aqui, né? Mas vamos, assim vai. Achei que você ia colocar um nome em espanhol, sei lá. Só ia gritar lá, tipo, alguma coisa. Ponto. Então, observa essa aqui, essa informação completa que a gente tem. Tá? Então, a gente pode ter esses elementos. Geralmente, galera, no circuito elétrico, você tem um gerador. O receptor, ele geralmente é um resistor. Tá? E, além disso, a gente tem a resistência elétrica do próprio material. Os fios elétricos, eles vão apresentar uma certa resistência elétrica. E essa resistência elétrica, ela vai influenciar diretamente no seu funcionamento. Tá? Pronto. E aí, o que a gente precisa aprender? Para fazer as medidas relacionadas a esses circuitos, a gente precisa compreender alguns pontos. Eu vou voltar aqui, eu vou dar para a nossa tela. E aí eu vou pegar aqui o materialzinho que eu quero usar. Vou deixar aqui, vou deixar em F11, porque fica melhor para visualizar. Material do livro de vocês, quer ver? Deixa eu ver onde é que a gente está. Tá. Então, com isso de cá, a gente precisa aprender agora algumas medidas que são importantes. Eu vou apagar essas duas imagens aqui que a gente não vai usar. Algumas medidas que são importantes para o estudo dessas paradinhas aí, ó. Certo? O que são, na verdade, são as grandezas importantes na eletricidade. Certo? E são, eu vou pegar até do livro de vocês a imagem que eu achei muito bonitinha. É basicamente isso daqui, ó. Tá? A gente precisa entender essas três grandezas aqui da eletricidade. A resistência, que a gente falou, a DDP e a corrente elétrica. A gente só falou de DDP e falou agora de resistência. É um resistor, por exemplo, que ele acumula energia. E mais do que isso, ele, ao acumular essa energia, ele transforma energia elétrica em energia térmica. Então, por isso que a resistência esquenta a água, porque ele faz com que a energia tenha tanta dificuldade de passar por ali, mas tanta dificuldade que simplesmente ele aquece. E ele, ao aquecer, aquece a água que a gente toma banho. Funciona também nessas máquinas de pão. Sabe que você bota o pão e fecha assim e bota lá para esquentar o pão? Ele dentro tem um resistor, a energia elétrica passa, demora para passar, tem dificuldade para passar e por causa dessa dificuldade ele aquece. A ferro de passar roupa também, certo? E a corrente elétrica, que é ampere, é o ampere, que a gente não falou ainda, a gente vai precisar entender o que ele é, tá? Então, bora só associar essa imagenzinha aqui também, antes de falar deles, para a gente entender alguns pontos. Ó. Observe o que ele está colocando. Cada negocinho desse aqui, ele vai fazer uma representação. Vou pegar aqui do livro de vocês essa representação para a gente falar sobre elas. Vou pegar o quadrado bonito, todinho do livro de vocês aqui. Um quadrado bonito aqui. Então, observe isso daqui, ó. Eu vou até inverter de posição. Vou deixar esses dois aqui embaixo e esse aqui em cima. Então, bora lá, ó. Quando a gente vê uma representação de um circuito elétrico, vocês vão ver a representação dessa forma, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Fios condutores são as linhas. É a fiação, né, que nem tem aqui.
Quando a gente falar uma fonte de DDP, que é a fonte que é a diferença de potencial, o que é que pode ser? Pode ser a tomada, pode ser uma pilha. Então ela é representada dessa forma. Então é isso daqui, ó. Tá vendo? A DDP. Então isso daqui é isso daqui, ó. Vou até botar a letra para ficar parecida aqui, ó. Aqui é o certo? A resistência é justamente aquele elemento que vai segurar a energia elétrica. Ou ele vai ser convertido de alguma forma. Então a resistência está aqui, ó. É o R. E o I é justamente o circuito elétrico por completo, ó. Então o circuito elétrico aqui é o I. Tá? É assim que funciona esse processo. Vocês compreenderam, gente, essa relação daqui, isso daqui, com a representação? Sim. É a mesma coisa que está aqui e está aqui. A diferença é que aqui tem uma portinha que você pode abrir e fechar o circuito, aqui a gente não representou. Mas se tiver isso daqui no circuito, a gente vai representar também desse jeito, ó. Bom, fica aberto aqui assim. E aí a gente vai botar um resistor aqui, ó, que pode ser assim, ou pode ser, como a gente viu, né? Assim. Tá? E aí a gente precisa compreender agora as definições desses brinquedinhos aqui, ó. O que é cada um deles? Vou trazer a definição e a gente vai conversando sobre eles. A primeira definição é a de volts. Volts é nada mais nada menos do que a DDP. É a medida que a gente utiliza na DDP. O que é que ela faz? Basicamente, ela calcula a diferença entre as correntes, tá? Seria, como é que eu posso dizer? Seria algo como a pressão com que os elétrons passam. Seria algo como se fosse a velocidade dos elétrons, sabe? A pressão é com qual intensidade eles passam. Eles passam pouco, eles passam muito, eles passam a quantidade. Então, as volts seria o seguinte, ó, por exemplo, quando a gente está numa pista que pega um engarrafamento, o engarrafamento é justamente essa pressão. Tá? Ele tentando passar de qualquer jeito, tentando avançar no circuito. Essa é uma parte meio chata, tá, gente? Que a gente precisa lembrar. O ampere, que a gente não falou ainda, é literalmente deixa eu botar aqui, como eu posso dizer. Ele botou corrente aqui, vou botar outra corrente também. O ampere é a corrente, tá, que segue o percurso. Basicamente, posso dizer para vocês que a quantidade de elétrons passando em um determinado tempo. Então é o seguinte, ó, volts é a intensidade com que passa, é a densidade com que ele passa. Tá? Seria, bora dizer, a quantidade de água que passa por uma mangueira, né? Aquele fluxo, aquela força da água que sai pela mangueira. Às vezes, quando você está num lugar que está caindo muita água, a mangueira sai tão forte que se você só ligar, ela sai e joga água lá longe. Mas às vezes ela está tão fraca que simplesmente já sai pingando água. Então, volts seria isso, essa potência. Certo? Os amperes seria a quantidade. Certo? Quando passa muito elétron por muito pouco tempo, isso é ampere. Significa que tem muito elétron lá para passar. Tá? Seria literalmente uma corrente de água. Tá? Uma representação sempre bom utilizar essa da corrente. E por último, que a gente fala sobre a resistência, ele é representado pelo ohm. Olha um bonito, ohm. Que é basicamente a resistência. É a resistência. Então a gente pode dizer que pensa que os elétrons têm para passar de um lugar para o outro. E aí o que acontece? Essa resistência, tipo as barreiras que ele vai encontrando, que vai fazer esses elétrons passar de um lado para o outro, são justamente eles que vão fazer com que eles acabem se aquecendo numa temperatura maior do que deveria. Tá bom, gente? Essas informações aqui, essas três informações, eu nem sei se tem no livro de vocês todas elas. Vou até dar uma olhadinha aqui. Ele fala do ohm, ele fala do volts. Ele traz a ideia de ampere, mas não explica muito não. Tem isso daqui, essa situação completa aí. Acontece, deixa eu pegar aqui a informação, que existe uma relação entre esses três elementozinhos.
certo? Essa relação a gente chama de lei de Ohm. A gente vai falar daqui a pouquinho, depois que eu falar sobre circuitos em série e circuitos paralelos. Bora lá. Circuitos em série e paralelo. Cara, eu tinha pegado as imagens tão legais de circuito em série e paralelo e eu perdi elas. E paralelos. Deixa eu ver se eu acho aqui uma. Tem uma página aqui que eu gosto dessa página. Circuito paralelo. Ele não me dá só me dá ideia de circuito paralelo aqui. Uma imagem de circuito paralelo. E eu queria imagem de circuito paralelo e circuito em série. Olha, gente, eu achei a imagem que eu queria utilizar para vocês aqui, ó. Do circuito elétrico, que é essa de cá, ó. Então aqui está outra imagem do circuito elétrico. Eu vou botar aqui embaixo para deixar para vocês aí verem. Tá? E aí, cara, quando a gente fala de circuito, não tem só essas imagens que eu tenho só cheio de circuitos paralelos. Mas eu vou botar circuito paralelo e circuito em série. Bora pegar aqui um e a gente vai usar. Circuito em série. Achei. Maravilha, achei. Olha, gente. Achei, bora ver se vai estar com uma qualidade melhor, né, pô? E o professor sai procurando. Isso encontrar. Massa. E achei. Vai prestar, né? Então, pessoal, bora lá. Ó. Quando a gente fala circuito em série e circuito paralelo, a gente está falando da organizações do circuito, tá? Então, observa como eles acontecem. Um circuito em série é um circuito que ele tem apenas um caminho. E esse caminho ele vai passar pelos diferentes resistores, como vocês estão vendo aqui. Eu tenho um circuito em série, ele só tem um caminho e ele vai passando pelos resistores, que são as lâmpadas. Se vocês observarem aqui, ele está no sentido convencional, porque esse de cá é o polo positivo, tá? E esse de cá é o polo negativo. Então ele está no sentido convencional, certo? O circuito em paralelo também está no sentido convencional. Ele faz o quê? Ele faz o percurso. Só que em vez de ele ter apenas um caminho, ele tem dois caminhos. Tá bom, gente? Estão percebendo isso daqui? E aqui só tem um caminho, em série, paralelo tem dois caminhos. No caso, é o primeiro que tem um caminho e o segundo tem dois caminhos. Isso. Paralelo, claro, tem dois caminhos, mas pode ter 3, 4, 5. Ele tem, o paralelo sempre tem mais de um caminho. Tá? É isso que eu percebi. Isso. Mas quer ver um lugar que a gente percebe bastante essa situação de circuito em série e circuito em paralelo? É em pisca-pisca de Natal. Quem aqui já teve pisca-pisca de Natal? Existem dois tipos. Já? Tô ótimo. Ótimo que morreu não, ótimo que vocês têm. A frase ficou fora de contexto, né? É, cheguei perto da morte também. Então. Mas estou viva. Principalmente esses pisca-pisca que são ruinzinhos, né? Que são meio que vagabundos. Aí que vocês têm que tomar muito cuidado. Senão, vocês podem ter um treco. Não, mas fica aí, professor. Quase morri com aqueles que eram carinho. É? Bom, deixa eu explicar pra vocês como é que funciona aqui, ó. Quebrou e eu fui botar o dedo. Eu tomei um choque, só que não foi um choque tão forte.
Representação série paralelo. Bora ver se eu achei que eu imagino o pisca-pisca nessa representação. Ah, não vou achar assim fácil, não. Eu queria ver um pisca-pisca pra gente ver aqui. Mas ó, eu não tenho em casa pisca-pisca, né, gente? Vou falar o seguinte. Um pisca-pisca, ele é legal de utilizar. É o seguinte. Vocês já tiveram um pisca-pisca e uma lâmpada queimou e aí o restante todo parou de funcionar? Já. E tem aquele pisca-pisca que tem uma lâmpada queimada, mas as outras continuam funcionando? Vocês já viram isso, pessoal? Eu acho que já. É comum isso, tá, gente? Assim, aí a gente tira as lâmpadas que tá queimada. Quando tem um pisca-pisca com lâmpada, tem um pisca-pisca que se queimasse uma lâmpada, ela literalmente parava de funcionar. Tá? Ela parava de funcionar todas as lâmpadas depois dela. Certo? Bem curioso. E, rapidão. E tem uma aqui, uma lâmpada que queimou, não modifica nada, só fica com aquela lâmpada queimada que você tira. Tá? Qual é a diferença dessas duas? Quando você tem uma pisca-pisca que uma lâmpada queima, quando essa lâmpada queima, a corrente elétrica ela para de fluir. E aí essa lâmpada aqui, ela não fica acesa, né? Ela fica desligada. Tá? Agora, quando você tem um circuito aqui, ó, paralelo, e essa lâmpada, vou botar até essa aqui, ó, essa lâmpada aqui queima, o que acontece? O circuito para de fluir aqui, ó. Só que é o seguinte, o circuito continua fluindo e a lâmpada que estava aqui, ela continua acesa por conta disso, porque o circuito é em paralelo. Certo? Perceberam a ideia do circuito em série e circuito paralelo? Entendi. Mas ele dá pra entendo mais nenhum. Repete. Não, quando eu falo paralelo, eu já entendo mais de um, entendeu? Mas é bom entender por que isso acontece. Tá? E acontece justamente isso daqui. Por exemplo, uma instalação elétrica dentro de uma casa, ela tem que ser em série ou paralelo? Paralelo? Tem que ser paralelo. Por quê? Já imaginou quando queimou a lâmpada da cozinha e todas as lâmpadas da casa param de funcionar? Não vai ser muito agradável não, né, gente? Bom, eu sei que isso acontece quando sei lá, tem pouco na tomada. Isso aí é. Mas aí, Eric, é quando você faz um curto-circuito. Isso é quando você faz um curto-circuito e baixa um disjuntor. Isso é assunto da próxima aula. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Tá bom? Vocês estão entendendo isso aqui, né? Então, uma instalação em paralelo, ela faz com que, se uma lâmpada queimar, todas as outras continuem funcionando. Sem esse problema. Geralmente, circuitos em série são circuitos baratos, tá? Eles fazem desse jeito porque gasta menos fio e aí fica mais barato. Em casa, geralmente, você vai isso aqui, ó, circuito em paralelo. É muito mais seguro, muito melhor para trabalhar. Além desses circuitos paralelos, circuitos... Cadê as imagens? Pronto, além do circuito paralelo e esse circuito elétrico que a gente conhece, a gente tem um outro circuito que a gente chama de circuito misto. E o circuito misto é esse de cá, ó. O que é o circuito misto, gente? Meio que ficou claro o que é, né? Sim. Circuito misto é quando eu tenho um circuito que um circuito que é em série, um circuito que é paralelo. Então, circuito misto... O senhor faz um negócio tudo erradão, mas vai dar certo. Como é que é? Os programas aí, o senhor desenha e ele adivinha o que o senhor tentou desenhar. Ele tem isso mesmo. O professor... Aí eu boto pra fazer isso mesmo. Uma coisa digitalizadora, né? Porque fazer desenho assim, com nós é horrível. Realmente, fazer... Gente, eu já mostrei pra vocês, ó. Eu tenho a mesa digitalizadora. Aí, tá vendo? Já mostrei isso pra vocês. É impossível desenhar com O mouse. professor vai me vender essa mesa por 2 contos, que eu tô ligado. R$2.000 hoje vem agora, leva aí agora. 2 contos, eu fiz 2 contos. 4.000 conto. Bom, então esses são os 3 tipos de circuitos que a gente precisa compreender, conhecer nesse mundo, certo? Mas, além dessas informaçõezinhas simples que vocês estão vendo, a gente vai para agora uma informação um pouco mais complexa sobre circuito paralelo e circuito misto.
eu escrever a definição aqui pra gente ter, né? Porque é importante. Ah, professor, uma dúvida aqui que eu lembrei aqui que eu tinha desde pequeno. Vamos lá. Se você pegar uma extensão e encaixar nela mesma, não acontece nada. Não. Sabe por quê? Muita piada. Como assim? Por que não acontece nada? Ó. A extensão... Bora pra aquela imagem aqui, ó. A extensão, ela é o quê? Ela é o quê desses três, a extensão? Uma só. Ela é o fio condutor. Então, se você pega uma extensão aqui, ó, que tem o bocal aqui, e simplesmente conecta ele, o que é que eu tenho aqui em volta? Fio condutor. E o que é que eu preciso para que tenha circuito elétrico? Eu preciso de um fio condutor e pelo menos uma fonte de DDP. Tá? Ô, professor, Pode falar. não tem aquele negócio que a gente bota na tomada pra colocar várias outras tomadas? Meu nome desse. É o T que a gente chama, o pessoal chama de Benjamin também. Aí nesse T, a gente botar outro T e colocar, deixa eu ver, normalmente um T tem 3 coisas, né? Botar 5 tomadas. Acontece alguma coisa ou não? Acontece. Professor, não acontece se eu colocar Acontece. qual é o nome? Deixa eu colocar um T, botar outro T, aí colocar no T no... O professor tinha um amigo do meu pai que ele vendia CD, aí eu não sei porquê, na barraca dele tinha uma extensão. Aí conectava, tipo, nas 5 lugares da extensão, ele botava outra extensão e botava aí pra acelerar. A gente vai falar disso com cuidado, pera ainda. Acho que o pessoal escreve Benjamin. Professor, o que acontece se eu colocar Mal utilizado na tomada. Qual o nome de uma coisa de tomada? Repete? Será que explode? Posso fazer isso agora? Testar? Eu não recomendo, não. Ah, que bom, vou fazer agora. Eu não recomendo, não. Olha, o que você tá falando, Fábio, é isso aqui, ó. Não é? Ele também ficou calado aí, pra gente perguntar. Pendrive, vai que esses arquivos dentro desse pendrive. É isso aqui. Deixa eu explicar o que acontece. A corrente elétrica, ela tem 2 fatores, tem 3 fatores, não lembra? Quais são os 3 fatores? Ela tem a voltagem. Esses 3 fatores, o que é que ela tem? Ela tem a voltagem, que é... A voltagem não, né? A tensão, né? Que é o volts. A tensão, que é basicamente a potência com que a energia faz. Ela tem também a amperagem, que é basicamente a corrente, né? A quantidade de elétrons que tem. E temos também a resistência. Acontece que a resistência... O que é que influencia a resistência? Que a gente mede em ohms, né? A gente vai falar sobre isso aqui com mais calma daqui a pouquinho. Ohms. A resistência, o que é que faz que ela funcione? Uma resistência, ela vai ter diretamente uma relação com volts e com amperes. Na verdade, se me falha a memória, a resistência é a multiplicação de volts vezes amperes. Quanto maior a resistência, maior vai ser o aquecimento desse material. Tá? E se você colocar muitas tomadas aqui, o que você está colocando? Está colocando vários aparelhos que eles vão existir eles vão pedir muita voltagem, né? Muita potência. E além da potência, eles vão pedir uma alta corrente. Isso aqui vai fazer com que esse fio aqui ele aqueça. E o plástico ele não é um bom condutor, ele vai aquecer. Ele vai aquecer, ele vai derreter. Depois que ele derrete, as pedaços de material eles podem se tocar. E aí já sabe, né? Dá uma confusão séria. O maior problema disso daqui, cara, fazer isso daqui já não é legal. Bota um T em si, o T por si só já não é uma coisa saudável. Certo? O T por si só. Certo? Mas aí o que acontece? Se você colocar um T, fazer essa mistura, botar aqui um carregador. Vai botar 5 carregadores aqui, 5 carregadores de celular, não vai dar nada. Tá? Não dá nada. Por quê? Porque simplesmente a voltagem e a amperagem de carregadores de celular são baixíssimas. Certo? Ele não vai atingir de forma grave qualquer sistema. Agora, se você bota, por exemplo, sei lá, bora botar coisas que consumam bastante. Um computador gamer, tipo o meu aqui, que tem 600 watts de potência. Coloca um micro-ondas. Coloca
uma geladeira, um ferro de passar roupa e um aquecedor de água, negão, a voltagem vai, ó, e a amperagem. O que acontece no final? Vai superaquecer, ele vai derreter e vai dar curto-circuito. Isso, claro, né? Que quando ele superaquece, ele pode pegar fogo ainda, viu? Mesmo sendo plástico. Aqui embaixo que eu tenho embaixo do computador. Pode falar. Você pega, tipo, uma computador e tipo, tem as informações deles lá, de quanto eles precisam de watts pra funcionar. Já, rapidão, ó. Eu vou passar a informação. Deixa eu só explicar uma coisa aqui pra você. Deixa eu explicar uma informação. O watts que a gente coloca é basicamente amperagem vezes volts. Watts é essa aqui, é literalmente isso. Tá? Então, quanto mais watts, significa que ele aguenta muito mais amperagem, muito mais volts. E isso faz com que os equipamentos rodem. Se você colocar um equipamento que tem baixo watts para ligar equipamentos que vão utilizar muita amperagem, muita voltagem, ele vai esquentar e vai derreter. Pode falar. Então, tipo, nas especificações da peça, se você pegar todas as peças e somar, tipo, a quantidade que ele precisa, e pegar uma fonte, você vai ter problema com... tem que ser um pouquinho a mais. Sei lá, queimar o computador. Olha, a gente aconselha, quando você pegar isso, a gente aconselha que você pegue uma material que tenha uma potência de watts maior do que a que você vai usar. Porque isso evita que em upgrades futuros você tenha que trocar a fonte também. Tá? Basicamente essa é a ideia. E a recomendação que eu faço sempre para qualquer aluno que pergunta isso. Olha, você vai comprar o equipamento? Compre o equipamento com a voltagem maior, porque isso vai fazer diferença na hora de você fazer um upgrade futuro. Porque as coisas melhoram, né? Então a gente é bom fazer. O meu mesmo aqui, quantos watts são? Deixa eu ver. 550 watts. Essa é a minha dúvida. Porque assim, às vezes você tem uma fonte, sei lá, com 750 watts. Aí! Pode usar tranquilo. E usa algumas peças, entendeu? Aí, tipo, e sobra ainda, eu achava que dava problema. Não dá não. Porque ali é a potência que ele usa. É questão de, tipo, não queimar nenhum... alguma peça do computador, no caso. Porque é o seguinte, ó. Ali a tensão máxima. O que acontece é o seguinte. O computador vai utilizar o que ele precisar. Porque ele tem as resistências dele que ele não vai deixar passar o excesso. Então, se ele precisa, um equipamento precisa de 12 volts, ele vai usar 12 volts. Com amperagem de 0.5, ele vai usar aquela amperagem. Se tiver a mais, por exemplo assim, ó, o que é bom ter a mais é a amperagem. Se tiver amperagem a mais, é a quantidade de elétrons que tem lá. Então tem muito elétron, dá para passar muito elétron. Se ele precisar, ele usa. Se não precisar, tá lá guardado. Entendeu? Aí se você ligar outra coisa que precisa, ele vai conectar, ele vai funcionar. Sempre. Basicamente é isso. Então bora colocar as definições aqui, ó, gente. Circuito em série, a corrente segue o mesmo caminho. Com isso, a tensão será dividida. Então, galera, no circuito aberto, ele vai dividir a tensão. A tensão são os volts, tá? Ele divide os volts. Já no circuito em paralelo, como é que diz? A corrente é dividida. No caso, a corrente se divide, mas todos recebem a mesma tensão. Certo? Então, observa aqui, ó. Na primeira, os volts eles são divididos, tá? Na corrente série, eu vou pegar os volts e vou dividir. Se tem 2, divide por 2. Se tem 3, divide por 3. Tá? Ele vai diminuindo a potência. Passou no primeiro, a potência caiu um pouquinho. Passou no segundo, a potência caiu mais um pouquinho. Passou no terceiro, a potência caiu mais um pouquinho. No paralelo, o que ele vai dividir é a amperagem. Tá? Se tem 2, divide por 2. Se é paralelo tem 3, divide por 3. E assim segue. Tá? Então, essa é uma relação. Em série, ele vai pegar os elementos e dividir por volts e o outro amperagem. O que rola é o seguinte. Geralmente, a watts, né, que é a potência com que trabalha esses compostos, eles funcionam sempre em dois sentidos.
E esses dois sentidos, eles vão fazer com que tanto faça o que você fizer aqui, o paralelo em série, ele vai pegar e vai dividir. E um vai usar mais volts, no outro mais amperes. E aí no final dá a mesma potência. Só que acontece, quando a gente faz esses dois circuitos, a gente acontece essa divisão, tá? Em volts e ampere. Certo? É isso que é importante a gente entender nesse circuito. Tá? E aí, o que é que eu tinha que fechar para vocês aqui? É justamente como funciona a lei de Ohms. A gente botar mais um passo aqui. Agora vem a parte de conta, pessoal. Quem achou que não ia ter conta em Professor, tá tendo agora. Vai. não tem aquele negócio da tomada que é 220 ou... ali é a quantidade que suporta ou é o que? É a tensão. Ah, É a DDP. A diferença que tem de energia entre um ponto e outro. Então ele mostra a potência da energia. Quanto mais volts, mais potente ela é. Entendeu? entendi. Então ela suporta muito mais, no caso. É, com certeza. Por exemplo, uma bateria tem 1,5 volts. É bem pouquinho. Agora uma tomada é 127 volts. É muito. Aí você pensa aí, se eu tinha que dar um catatal de bateria para poder colocar a potência de uma tomada. Praticamente 100 baterias. Tá entendendo? Bem curioso. Como é que, tipo, você tem sei lá, um micro-ondas que só liga em 220, não é de volt. E você liga na tomada que não é 220. É liquendo, no caso, né? Olha. Bora. Deixa eu só escrever essa definição aqui, eu vou passar para vocês sobre micro-ondas. Pronto. Então vou escrever aqui. Então é o seguinte, ó. A lei de Ohms relaciona dp, a corrente elétrica e a resistência. Tá? Basicamente isso. Certo? Bom, sobre o micro-ondas. Você tem o micro-ondas. Vou fazer um quadradinho bonitinho aqui, né? Tem o micro-ondas, tá? Esse micro-ondas, ele funciona a 127 volts. Certo? Ele precisa dessa potência. Tá? Quando você coloca numa tomada 220 volts, ele está tendo muito mais potência do que ele consegue adquirir. Tem muito mais potência. Acontece que essa potência aqui, ela vai ser usada toda no micro-ondas, mesmo ele não tendo capacidade. O que vai acontecer com o micro-ondas? Ele vai diminuir a sua durabilidade. Certo? Ele literalmente diminui a durabilidade. Isso vai fazer com que ele queime rapidamente. Então ele vai queimar, ó, no instalar de dedos. Tá? Se eu pegasse, por exemplo, um equipamento menor, essas ventoinhas esse ventilador de computador, né? Vou botar aqui. Vou pegar a imagem, né? Ventoinhas. Aqui. Vai pegar esse daqui, ó. É por isso que tem que usar aquele... Eu esqueci o nome agora, mas... Pra transformar. Transformador mesmo. Transformador. Olha isso aqui, ó. Bora para esse exemplo de cá que vai funcionar legal também. Eu não lembro dessa energia de 127, não. Eu não lembro, mas pode ter visto. É 122, 127 é a mesma coisa. A diferença é muito pequenininha. Você ouve muito 122 volts, né? 120 volts. Tá? No livro de vocês, aqui tem uma representação. Deixa eu ver o valor que eles botaram no livro. 127. Geralmente, Abner, ela é comum em cidades maiores. Por que? Eu não sei. Eu acho que vale a pena uma pesquisa também. Eu tenho isso daqui, ó. Essa parada aqui, ela funciona a 12 volts. Tá? Se eu ligar esse equipamento a 12 volts, o que vai acontecer? Ele vai funcionar, sei lá, bora dizer que ele vai funcionar por 5 anos. Tá? Vai ter uma durabilidade boa. Eu resolvi aumentar. Aumentei para 15 volts. Com 15 volts, ele vai funcionar, ele vai ter mais voltagem, vai ter uma potência maior de energia jogada nele. Isso vai fazer com que ele gire mais rápido. Mas, em compensação, ele vai durar 2 anos. E se eu botar 20 volts, o que vai acontecer? Ele vai girar muito mais rápido, só que ele vai durar 5 minutos. Tá entendendo como funciona a voltagem? É a mesma coisa no micro-ondas.
Só que é o seguinte, quando essa voltagem é muito grande, o micro-ondas, a redução de vida do micro-ondas é instantânea, ele vai para, sei lá, 10 segundos. É porque as peças também não são específicas para essa contagem, né? Ele não tem a resistência de aguentar isso daqui, de dividir e tudo mais. Se você colocar energia a mais, talvez sobrecarregue. Isso, sobrecarrega, isso mesmo, ele sobrecarrega, literalmente. Tá? Agora, o contrário, que é um fato muito curioso, se eu tenho um micro-ondas 220 volts e ligo numa tomada 127 volts, o que vai acontecer? O micro-ondas vai queimar? Não vai queimar. Ele não vai nem funcionar. Porque para ele funcionar, ele tem que ter uma potência mínima. Ele nem vai ligar. Ou então você liga um ventilador, você vê que o ventilador funcionando devagarzinho, porque a voltagem está pequenininha, ele não consegue ter energia para ele rodar na velocidade normal dele. Tá? Professor. Seguinte, ó, rapidão. Bora fechar. Não, bora tirar a dúvida. Eu vou pegar o restante do assunto, que é lei de Ohms e efeito Joule, eu fecho na sexta-feira. Pode falar, vá. Teve um vídeo que eu vi de um cara que, tipo, foi responder uma pergunta que outra pessoa tinha feito sobre como é que deu pentear. Beleza, ele foi pentear o cabelo, aí quando foi ligar o secador na tomada, pipocou e todas as luzes da casa acho que apagaram. Aí a mãe chegou letada no banheiro. Entendi. Eric tá com a internet ruim. Eu acho que foi por causa da água que ele tava mexendo. O Eric, Tem alguma coisa a ver? Eric, deu curto. Quando deu curto, é quando você pega, literalmente, ó. O curto é o quê? A gente tem aquela representação na nossa ponta, né? Aqui, né? Polo negativo, polo positivo. Aí tem uma corrente elétrica aqui, né? E aqui a gente tem um resistorzinho, que é justamente quem vai consumir energia elétrica. Pode ser uma lâmpada, pode ser qualquer coisa. Tá? É assim que funciona. Quando você liga um secador elétrico, o secador elétrico está aqui no lugar da lâmpada. O que é que vai dar o pipoco? Quando acontece isso daqui, ó. Entendeu? Quando a corrente, ela se liga sem ter um resistor nela. Quando isso acontece, ela entra em curto. Aí dá o papoco. POC. E o que é que esse papoco ele faz? Ele simplesmente acontece porque com esse curto, quando ele baixa o disjuntor, ele evita que os outros equipamentos tenham uma sobrecarga e ele queime. Os outros equipamentos queimem. Certo? É isso que é o funcionamento. Você viu aquele negócio, já viu aquelas tomadas, aquelas disjuntores, sei lá, 15A, 25A, já viu? Acho que tem até de 50A nos disjuntores, né? Vou mostrar um disjuntor aqui para vocês. Disjuntor. É DJ, não lembro mais como é. Disjuntor, o nome. Aquele tipo queima antes de dar outro problema. Aqui, ó. O filtro de linha que ele tem o fusível. Mas aqui, esse aqui é o disjuntor. Eu posso estar errado, mas aqui tá cara que é 16 ampere. Tá? Eu chutaria. Aqui eu não estou conseguindo ver com clareza o número. Mas o que acontece? O amperagem é a quantidade, amperagem é a quantidade de elétrons. Quando a quantidade de elétrons passa é absurda, que é justamente quando ele não é consumido, aí isso daqui, ó, clock, desce. E ele desce por quê? Porque se continuar essa quantidade de elétrons absurda, vai queimar tudo, vai esquentar demais tudo e vai tocar fogo em tudo. Então, para evitar um acidente mais sério, ele desabilita. Por isso que é importante ter um material desse de cá. Tá? É por isso que é importante. Eu tenho um desse em casa, só que ele é preto. Esse aqui é o modelo, né? Esse aqui é o modelo que a gente tem, né? Uma representação. Existem diversos tipos. Tá certo? E aí, compreenderam, pessoal? Tá tranquilo essa parte? Vocês pegaram a ideia? Sim. Tá tranquilo, deu pra entender. É uma informação que talvez a gente precisa falar mais algumas vezes para poder cair. Na próxima aula, eu vou falar aqui sobre a lei de Ohm. Eu vou colocar as fórmulas dessa lei. Tá? Eu vou pegar todo esse material que a gente tem aqui, certo? Daqui, ó. E vou copiar e vou mandar para vocês, tá certo? O professor trouxe uma dúvida que tem há um tempão que eu não lembrei até agora como é.
Que é tipo assim, quando tem um corpo positivo e um corpo neutro, qual é a linha de temporal disso aí? A linha temporal foi bonito o termo. Eu sei lá como é que eu vou falar. Bora lá. Da positivo. Não, o termo foi bonito, linha temporal. Bora lá, deixa eu postar aqui pra câmera pra ficar gravado. Seguinte, ó. Quando você tem um corpo... Vou botar aqui, né? Um corpo positivo e um corpo neutro, não é isso? Um corpo neutro. Qual vai ser o sentido da carga? Quem se desloca? Os elétrons, né? Nos elétrons que se deslocam? Onde é que vai ter mais elétron? Não sei. Olha aqui, aqui já está dizendo que ele tinha mais, ó. Tá. O corpo positivo tem mais positivo, né? Tem mais próton. Então vai ter mais elétron aonde? Aqui, ó. Porque ele está neutro. Ele tem a mesma quantidade de elétrons que de prótons. Quando ele tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons, a gente não vai representar eles aqui. Agora de cá, quando tem mais prótons do que elétrons, a gente representa com mais. Se tivesse o oposto, se tivesse mais elétrons do que prótons, a gente representa com menos. Entendeu? Então aqui está carregado positivamente, aqui está carregado negativamente. E aqui é neutro. Mas quando tá neutro e o positivo, como é que ele faz? Do neutro, um pouco do neutro vai pro positivo? Como... Então o que vai acontecer? Os elétrons do nêutron vêm para o positivo. Tá? E aí, por conta disso, a carga positiva, ela muda. Tá? Não que ela saia daqui e vem para cá. Simplesmente os elétrons, os átomos que estavam aqui, eles vão ficar com carga positiva e aqui vai ficar com carga negativa. Agora, se a gente faz o oposto, o corpo negativo e o corpo neutro, o que acontece? Onde tem mais cargas negativas, aqui fica mais fácil de ver. Como tem mais cargas negativas aqui, o que vai acontecer? Os elétrons eles vão passar para cá, para o neutro. Sabia só que isso quando eu falei, como eu queria ver meus coleguinhas falando. Humildade, você é uma pessoa humilde demais. Eu quero dar oportunidade pra eles ganharem mais alto que eu. Ô, velho, parabéns aí, você é um cara de ouro. Aí o que acontece? Isso aqui acontece, o corpo vai ficar negativo. Você percebeu então? Uhum. Então lembre, o azul aqui é do nêutron, tá? Entendeu agora? Uhum. Pronto. Galera, estourou nosso horário, né? Vou interromper a gravação.